temporada 2020 rolando e nós seguimos mapeando todos os brasileiros que estão competindo mundo afora. O papo de hoje é com um piloto que ingressa em 2020 na Fórmula 2, o último degrau antes da Fórmula 1. Mundo afora com Felipe Drugovich. Fórmula 2, o último degrau antes da Fórmula 1. Chegou a hora da verdade, hein, Felipe? Chegou a hora da verdade. Acho que depois de tantos anos no kartismo, no automobilismo, esse último degrau dá uma expectativa muito grande para mim, para mostrar serviço, mas eu acho que esse primeiro ano também é um ano de aprendizado, então tem que levar as coisas com calma e tentar aprender o máximo possível nesse primeiro ano. E aprendizado é fundamental nesse primeiro ano, nessa primeira temporada na Fórmula 2, e você escolheu uma equipe que foi a equipe pela qual o Sérgio Sete Câmara também fez a sua primeira temporada, que é a MP Motorsport. Foi pensando nesse aprendizado que você fez essa escolha? Eu entrei na equipe basicamente pelo contato que nós tivemos já no passado com possíveis contratos que nós quase tivemos para GP3 e Fórmula 3. Mas, lógico, na hora de fechar o contrato sempre vem na cabeça que foi o Serginho que andou, então eu acho que é uma boa escolha. Ele já comprovou que é uma boa escolha andar com eles no primeiro ano e é uma equipe para aprender. E ano que vem, esse ano, vai vir várias pessoas novas para a equipe, então acho que pode ser um ano bom para a gente. Você tem um currículo vitoriosíssimo na Europa. O Felipe mora já há 6 anos na Europa, competindo no automobilismo europeu, disputou a Fórmula 4 alemã, disputou ali o título muito ferrenhamente, ficou muito perto do título da Fórmula 4 alemã, ganhou o MRF Challenge de 2017 para 2018, ganhou a Eurofórmula, que é uma espécie de Fórmula 3 mais regional lá na Europa, de lavada, 14 vitórias ali, 12 vitórias em 14 corridas, ou 14 vitórias em 16 corridas? 14 em 16. 14 em 16. Teve um ano difícil na Fórmula 3. Por que isso aconteceu? Você já chegou a essa equação? Por que rolou essa diferença tão grande? Bom, eu acho que exatamente ninguém sabe por que foi tão difícil, não só para mim, para a equipe inteira, principalmente para a equipe inteira. Você disputou pela Carlin? Eu disputei pela Carlin e fui o melhor da equipe no campeonato, tive o melhor resultado da equipe em alguma corrida do ano, que foi um 6º lugar. É uma pena porque eu acho que a equipe deveria ter um bom resultado, eu acho que todos trabalharam duro para isso, só não conseguimos achar o setup certo ou a filosofia certa de acertar a guiada com aqueles pneus. Foi um ano de aprendizado, como vai ser esse ano também. Tomara que esse ano a gente possa, digamos, aprender um pouco mais no topo. Subir um pouquinho mais de nível. E é estranho porque a Carlin é uma equipe vitoriosíssima também, então foi estranho para todo mundo, né? E para você, para sua cabeça, como é que é? Você é acostumado a vencer muito, acostumado a sempre estar no pódio, de repente está lá, como você falou, seu melhor resultado no 6º lugar. Isso foi bem difícil psicologicamente durante o ano, principalmente da metade do ano para frente, porque digamos que até ali acho que a equipe inteira ainda tinha aquela esperança, não, a gente está melhorando e uma hora ou outra a gente vai chegar num pódio ou numa corrida. Mas eu acho que faz parte, quando não vai, não adianta tentar ir mais do que realmente dá, então foi um ano para aprender e para levar essa experiência para frente. A família também tem uma influência nessa hora. Você vem numa família com muita tradição no automobilismo também, seus tios disputaram corridas de turismo, de caminhão, lá nos anos 80, 90. Como é que é o conselho dentro de casa nessa hora? Na verdade, todos me apoiam sempre e eles conseguem, como eles têm experiência, eles também conseguem ver que, nesse caso, não foi completamente um problema meu, foi da equipe inteira, mesmo se a equipe não conseguiu desenvolver a guiada minha com o carro ou o que seja. Eu acho que sempre estão me apoiando e dando um apoio certo, tentando manter minha confiança alta. Que pena que não consegui trazer o resultado que eles merecem ter esse ano, mas vamos ver em 2020 se eu consigo reverter isso. Como eu falei, são já 6 anos morando aí fora do país. Sente saudade da comida brasileira, aquele açaí, um caldo de cana, coisas que a gente encontra por aqui? Sinto, com certeza sinto saudade. Lógico que a gente tenta fazer a comida brasileira em casa, achar seja açaí, seja arroz, feijão, o que for. Mas eu acho que é importante estar lá e, independente da comida ou da tradição, o que for, eu acho que é... Tem que estar onde as coisas acontecem, né?
E você mora onde? Eu moro exatamente no norte da Itália, Norte da Itália. perto de Milão. Por que essa escolha? Bom, mais precisamente é a cidade de Desenzano del Garda, que é basicamente onde ficam todas as fábricas principais de kart. E quando eu fui correr na Europa de kart, que eu corri com a Cosmic, que é a equipe oficial da Tony Kart, da UTK, eles me pediram para morar lá perto e comecei a morar, comecei a estudar numa escola italiana. Desde lá tenho amigos, eu conheço bastante gente lá, então não tem muito para que mudar de lá agora. Falando em Itália, tem muitos pilotos da Ferrari, da academia, da Ferrari Driver Academy. Na Fórmula 2 são 5 pilotos da Ferrari Driver Academy e somando todos os pilotos de academias aí, vai metade do grid, cerca de 10 pilotos aí. Você é um piloto independente, você é um piloto que está franco atirador contra esse pessoal. O que muda na sua mentalidade? Não posso dizer precisamente o que muda, porque eu nunca fui piloto de uma equipe, de uma academia de pilotos. Lógico que você estando numa equipe, provavelmente é mais fácil de entrar numa equipe de Fórmula 1 ou pelo menos testar um carro de Fórmula 1. Também pelo outro lado, se você tiver numa equipe, você também pode ficar preso por essa equipe. É um pouco um jogo de xadrez isso, que você tem que estudar bastante antes de entrar numa equipe ou não entrar. Por enquanto a gente não teve nem oportunidade, nem tanta vontade também de entrar em alguma academia de pilotos, então acho que da maneira que está agora está bem bom para o ano de aprendizado que eu vou ter. Você enxerga esses prós e contras, mesmo estando tão perto da Fórmula 1, você ainda tem esse perfil independente, você ainda vê mais vantagens nele do que estar preso a uma equipe? Tem suas vantagens, mas não quer dizer que é vantajoso ficar livre. Depende do momento, depende de como você está andando, dos seus resultados. Eu acho que no momento, do jeito que eu estou, é bom. Se Deus quiser, eu vou fazer um ano bom e daí eu acho que pode ser o caso de eu entrar em alguma academia de pilotos. Tem negociação em curso? Tem alguém de olho? Já tivemos conversas, mas negociação nada. Você faz parte de uma geração também de pilotos brasileiros que chegam numa fase em que o automobilismo brasileiro está sem piloto na Fórmula 1. Né? Como é que isso muda para você? Não tem um espelho lá em cima? Coloca um pouco mais de pressão, eu tento não ver essa pressão, porque, no final das contas, é uma coisa boa isso. Sempre tento fazer o máximo para mudar essa história que não tem nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1. Né? E tem até uma pergunta do F1 Sem Moderação que ele mandou para a gente, uma pergunta sobre a sua geração, quais pilotos que correm nas categorias de base que você considera promissores aí, além de você, para chegar à Fórmula 1? Brasileiros, você fala? Brasileiros. Eu acho que todos que estão já demonstraram que são rápidos, seja o Sérgio Sete Câmara, o Caio Collet, o Gianluca Petekoff, todos esses pilotos já demonstraram ter um bom nível e serem rápidos. Então, acho que não pode se escolher muito porque no final das contas, na minha opinião, todos os pilotos brasileiros que estão fora são de um bom nível, então vai depender de negociações, de bastante política para escolher quem que vai chegar lá. E não só política também, o automobilismo é um esporte muito coletivo, sim, né? Sim. O que aconteceu com você, por exemplo, na Carlin esse ano, depois de um currículo tão vitorioso, mostra isso. Que tudo tem que encaixar, tudo tem que estar perfeito, encaixado, para que você consiga realizar o seu sonho. E qual a expectativa que você coloca para esse seu primeiro ano de Fórmula 2? Bom, a expectativa é sempre tentar aprender muito, o máximo possível. Vindo da Fórmula 3, uma categoria extremamente diferente. Mesmo se o carro não é completamente diferente, a categoria com pitstops, com corridas muito mais longas e a degradação dos pneus é muito maior. Então, a dinâmica é toda diferente. Totalmente. Mesmo o trabalho com os engenheiros muda bastante, foca bastante, bem mais na corrida. Já na Fórmula 3 era uma coisa bem focada na classificação, porque basicamente a corrida quase se ganha pela classificação, você largando da frente, você gasta menos pneus e muitas coisas assim. Já na Fórmula 2 é o contrário, a corrida é muito longa, então todo mundo foca bastante na corrida, nas simulações de corrida. Então eu acho que é tentar aprender o máximo possível já nos testes que nós vamos ter no dia 1, 2 e 3 de março, para já ir para a primeira corrida o melhor preparado possível. Felipe, você completa 20 anos de idade em maio, já aí às portas da Fórmula 1, né, à beira do sonho. E a gente está aqui gravando no cartódromo da Granja Viana, onde você, quase 10 anos atrás, começou a correr, começou a competir. O que você hoje, com essa experiência que você tem, tão perto do sonho, diria para aquele menino que começou a correr? Bom, acho que eu diria primeiramente focar, que esse menino focasse o máximo possível no próprio trabalho, que eu acho que, na minha opinião, é muito importante ter essa autocobrança e tentar melhorar o máximo possível e melhorar sempre, de qualquer forma, mesmo você chegando em primeiro ou último, você sempre tentando melhorar você mesmo.
Mas eu acho que eu não teria muito a dizer, tudo que eu fiz até agora acho que foi muito bom, então eu deixaria o tempo correr. Legal. Tempo, o senhor da razão, e a gente está aqui acompanhando o seu trabalho, torcendo por você. Sucesso aí na temporada 2020. E você que não conhece o Filipe Drugovich também acompanhe. Siga nas redes sociais e acompanhe a gente também se você está de passagem. Inscreva-se no canal, deixe seu like aqui no vídeo, que nós seguiremos mapeando todos os brasileiros que estão competindo mundo afora. Valeu!